Olha, pior talvez até que a Vaza Jato, tem o Gustavo Bebiano, que foi presidente do PSL e coordenador de campanha do Bolsonaro. Mas por que pior que a Vaza Jato? Porque o Bebiano, ele pode atingir o Moro, pode atingir o pessoal da Lava Jato, mas ele também pode atingir o núcleo do governo Jair Bolsonaro. E o Bebiano disse ontem, ele falou, eu só contei 3% do que eu sei. Até lembro o Glenn Greenwald quando disse que as coisas mais reveladoras da Vaza Jato, o mais importante, o mais grave, ainda não foi revelado. E a gente está aqui esperando para que finalmente seja revelado. Então, Glenn, revela mais coisas, a gente quer saber. Mas o Bebiano hoje revelou que o Sérgio Moro ele teve pelo menos 5 encontros, conversas com o Paulo Guedes antes da eleição, negociando ser ministro. E o pior é que o Sérgio Moro, ele foi no Congresso, ele foi na Câmara e no Senado, na verdade no Senado e depois na Câmara. E ele mentiu. Que 2 vezes ele foi lá, em dias diferentes, foi logo depois que saiu a Vaza Jato, e ele falou, não, eu fui convidado pelo Bolsonaro depois da eleição. Quem me convidou foi o Paulo Guedes, depois da eleição. E aí o Bebiano diz, não, 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 não. No dia da eleição, o Paulo Guedes me chamou e disse que já tinha falado com o Moro pelo menos umas 5 vezes. Então, em dias diferentes antes da eleição. Aí você vê que o Sérgio Moro é um mentiroso compulsivo. Eu sempre falo que o Sérgio Moro é um mentiroso compulsivo, assim como muita gente no bolsonarismo e na Lava Jato. Tem várias mentiras do Moro que a gente pode ficar provando, provando e provando aqui. Tem até vídeo aqui do canal, vídeo mais antigo, que mostra o Moro mentindo. Quer um exemplo? O Moro disse que nunca teve acesso à investigação do Laranjal do PSL. Ele falou, não, não tem acesso, isso é da Polícia Federal, não tem nada a ver com isso. Só que ele não tinha visto que 2 dias antes, o Bolsonaro, né, porque ele estava no Japão, o Bolsonaro tinha dito, lá do Japão, olha, o Sérgio Moro, ele teve acesso, ele me mandou uma cópia do inquérito. Aí, o Sérgio Moro é tão burro que ele falou uma mentira que tinha sido desmentida antes dele mentir. Tem um canal, acho que o nome é Metaforando, eu não lembro muito dos nomes dos canais que eu assisto, que é um canal sobre linguagem corporal. E tem um vídeo em que o rapaz do canal, ele fala sobre o Sérgio Moro. E eu não sei se aquele rapaz é de esquerda ou de direita, ele fala com uma boa base. E ele mostra como o Sérgio Moro mente, mente, mente e mente. Ele é um mentiroso compulsivo, ele mente em tudo, até em coisas pequenininhas o Sérgio Moro mente. O Sérgio Moro, por exemplo, ele falou várias vezes em 2016, 2017, 2018, que ele tratava o Lula como qualquer outro réu da Lava Jato, que ele não tinha tratamento especial nenhum para o Lula, que o Lula era tratado como qualquer outro. Aí veio a Vaza Jato e mostrou que não, que ele prevaricou, cometeu um crime para puxar o processo do Lula de São Paulo para Curitiba, coisa que ele não fez com outros réus. A Vaza Jato mostra, senão mostraria eles fazendo isso com outros réus. Não, foi só com o Lula. Depois, ele até chamou de incompetente uma procuradora e falou, ela é muito fraca nas audiências. E essa procuradora, que sempre estava nas audiências, na do Lula ela não foi. Porque o chefão, Sérgio Moro, tratava o Lula como um réu diferente. A Vaza Jato mostrou isso. Mostrou como o Moro mandou grampear os advogados do Lula. Então, de um lado ele comandava os procuradores, de outro ele grampeava os advogados de defesa. Então ele já sabia das estratégias do Lula antes dos advogados fazerem alguma coisa. E aí ele já dava ordem para os procuradores já tinham informação direto da fonte, direto da Polícia Federal. E aí eles tratavam o Lula não como um réu qualquer. E agora vem a informação de que antes da eleição o Sérgio Moro já negociava ser ministro. E quando a gente lembra que uma semana antes da eleição o Sérgio Moro soltou aquela delação do Palocci, lembra da delação do Palocci? Foi ali que o Haddad estava subindo, veio a delação do Palocci, a Globo fez um escândalo, a Record fez um escândalo, a mídia inteira deu na capa, porque a mídia acreditava na época que o Bolsonaro seria como um Michel Temer, um pouquinho mais pavio curto, mas que ele ia se tornar outra coisa, ele ia mudar depois de eleito. Vocês lembram disso? A mídia, inclusive, comparava o Bolsonaro e dizia que a esquerda do PT era radical e o Bolsonaro não era tão radical. Eles faziam isso. É o que aconteceu. Todos apoiaram o Bolsonaro,
deram aquela delação do Palocci sem prova nenhuma. O Sérgio Moro sabia que não havia provas na delação do Palocci, tanto é que a delação do Palocci que o Sérgio Moro soltou poucos dias antes da eleição foi rejeitada, foi recusada a delação por falta de provas. Mas o Sérgio Moro, mesmo sabendo disso, e agora vem a informação nova, que é essa do Bebiano, já negociando o cargo de ministro com o Bolsonaro, ele vazou a delação do Palocci. A gente tem um crime muito grave do Sérgio Moro. Ele vaza uma delação, e no caso dele não é nem vazar como os procuradores da Lava Jato faziam. Ele simplesmente tira o sigilo da delação. E ele, como juiz da Lava Jato, podia fazer isso na hora que ele bem entendesse. A delação é sigilosa, ele sabe que não tem prova, mas se ele tirar o sigilo, a mídia inteira vai ter acesso a esses papéis, a esses documentos, e vão falar, o Palocci, que era ministro do Lula, falou isso e isso do Lula. Não interessa se tem prova, é um amigo do Lula falando. E aí, eles atacaram, o Haddad parou de subir e o Bolsonaro teve uma vitória mais fácil. Provavelmente o Bolsonaro não ganharia a eleição se o Lula pudesse pelo menos dar uma entrevista da cadeia. Mas aí, in Fux we trust, frase proferida pelo Sérgio Moro. O Luiz Fux não deixou, o Luiz Fux, depois o TSE, eles não deixaram o Lula conceder nem sequer entrevistas, não deixaram nem o Haddad fazer material de campanha com a cara do Lula, não deixavam o Haddad usar o Lula em nada, era para tirar o Lula da campanha, porque senão o Bolsonaro não ganhava. E agora a gente sabe por quê. Porque em Fux we trust, o Fachin, que também estava lá, e tantos outros, estavam todos em conluio com o Sérgio Moro para fazer o PT perder. E o Sérgio Moro, ele tinha uma parte nisso, porque ele já estava negociando um ministério. Então agora fica claríssimo que o Sérgio Moro agiu em prol dele mesmo. É um crime, de novo, de prevaricação. Ele, que é o servidor público que faz um ato de ofício, deixa de fazer por interesse próprio, interesses pessoais. E foi o que o Sérgio Moro fez. Ele deu um ato de ofício, que foi tirar sigilo de uma delação, sabendo que não havia provas, e na época não se sabia que o Moro já sabia que não havia provas, ninguém sabia. Então, ele tirou o sigilo para a mídia fazer um escarcéu contra o PT e ajudar um pouquinho mais o Bolsonaro. Na época o Bolsonaro já estava na frente do Haddad nas pesquisas. Aquilo foi só a última pá de cal na candidatura do Haddad. Aquilo mais as fake news e tudo mais. O Sérgio Moro, eu fico aqui falando só das mentiras do Sérgio Moro, esse vídeo vai ter 3 horas, porque não tem como listar todas, são muitas e muitas mentiras. Mas o que vai acontecer com o governo Bolsonaro agora? Eles têm um novo inimigo, que é o Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano ameaçou o Eduardo Bolsonaro várias vezes. A de ontem, quando ele disse que só sabe 3%, ele disse, mas eu tô de olho. Ou seja, o governo Bolsonaro, se continuar radicalizando, se continuar usando as milícias virtuais contra o Bebiano, contra o PSL, contra os amigos do Bebiano, e um dos amigos do Bebiano é o João Dória. O outro é o Rodrigo Maia, porque é o Rodrigo Maia que tira o pessoal do PSL e leva para o PSDB. Foi ele que pegou a mão do Frota, quando o Frota foi expulso do PSL, e falou, vem cá para o PSDB, Frota, vem cá. E até chorou quando o Frota agradeceu a ele. Então, se o Bolsonaro continuar atacando os amigos do Bebiano, o Bebiano vai começar a falar 4%, 5%, chegar a 10%, até que ele pode implodir o governo. Implodir porque ele estava dentro, ele era presidente do PSL, ele era o coordenador da campanha do Jair Bolsonaro. E aí quando a gente lembra que tem Bebiano, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, esse trio, que eles eram do PSL, eles estavam lá com o Bolsonaro durante a campanha. O Frota não tanto, mas a Joyce e o Bebiano 100% estava lá durante a campanha. Eles sabem, como disse a Joyce, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Gente, a casa está caindo. Só que, calma, as coisas demoram. Não demorou para o Lula ser solto? Eu queria o Lula solto, eu não queria nem que ele fosse preso, mas quando saiu a primeira Vaza Jato, a gente falou, não, o Lula tá preso, é uma vergonha, ele tem que ser solto imediatamente. Infelizmente, no Brasil, as coisas demoram. Da primeira Vaza Jato, em 9 de junho, demorou, estamos em novembro, demorou quase 5 meses para o Lula ser solto. Aí agora, com as investigações do COAF, que devem voltar a partir do dia 20, se eu não me engano, dia 20 ou 21 é quando o STF vai votar isso. Voltando às investigações do COAF, gente, ferrou, porque
porque vão investigar a rachadinha, vão continuar com a quebra do sigilo fiscal e bancário de todos os servidores do gabinete do Flávio Bolsonaro. Tem o Bebiano toda hora mostrando uma gota do que ele sabe, e cada vez que ele fala alguma coisa, prova uma coisa diferente. Agora ele já provou que o Moro vazou aquela delação do Palocci porque ele queria ser ministro. E está provado agora. Que se ele falou 5 vezes com o Paulo Guedes, ele não se encontrou 5 vezes com o Paulo Guedes no mesmo dia. Se foram mesmo em dias consecutivos, ele vazou aquilo 5 dias antes da eleição. Então, no mínimo, foi no dia que ele teve o primeiro encontro com o Paulo Guedes. Mas provavelmente ele já estava falando fazia um tempo com o Paulo Guedes, não com o Bolsonaro. Diz o Bebiano que ele não sabe do Moro e o Bolsonaro estarem falando. Só que tem um problema. O Bebiano não podia saber disso. Por que o Bebiano não podia saber? Porque foi prometido ao Bebiano que ele seria ministro da Justiça. E se ele seria o ministro da Justiça, não era bom o Bolsonaro falar para o coordenador de campanha dele, ó, você não vai ser ministro não, Bebiano. Você não vai. Então você está aí fazendo campanha para nada. Que você vai ser ministro de outra coisinha qualquer, da Justiça vai ser o Moro. Então, é por isso que o Bebiano diz, não, que eu saiba, o Bolsonaro não falou com o Moro. Quem me falou no dia da eleição, ou seja, quando não dava mais para o Bebiano voltar atrás, foi o Paulo Guedes, que disse que já tinha encontrado com o Moro várias vezes. Por que não falou pro rapaz, pro Bebiano, que tinha a promessa de ser ministro, logo de primeira, ó, não, a gente está sondando o Moro e você não vai ser ministro? Porque eles queriam os serviços do Bebiano, que ele devia fazer um bom trabalho lá, tanto é que o Bolsonaro ganhou a eleição, e eles queriam os serviços do Bebiano com a promessa falsa de um ministério. Deram para o Bebiano outro ministério e na primeira oportunidade, tchau, Bebiano. Agora ele está contra o bolsonarismo. Ele sabe que muitos bolsominions estão com a Lava Jato, então ele ainda elogia o Sérgio Moro, ele ainda fala em um tom mais ou menos conciliador, mas ele vai para o PSDB tentar fazer o João Dória virar presidente em 2022, porque ele sabe que o João Dória não vai traí-lo. Ele acha que o João Dória já traiu o Geraldo Alckmin. Lembram? O Geraldo Alckmin fez o João Dória virar governador. E o Dória tentou, de todo jeito, fez o João Dória virar prefeito, apoiou o João Dória na prefeitura. E o Dória tentou puxar o tapete do Alckmin de todos os jeitos para ser o candidato do PSDB à presidência. Ele não conseguiu, foi o Alckmin teve uma votação pífia e o Dória é o candidato da próxima eleição do PSDB, não há dúvidas, viu? Ninguém duvida, ninguém nem cogita outro nome, é o Dória. Com o apoio do Alexandre Frota, da Joyce Hasselmann, do Bebiano e de quem quer que saia do PSL de agora em diante, vão todos migrar para o PSDB. O PSDB está se radicalizando na ala bolsonarista que saiu do bolsonarismo criticando a corrupção do Bolsonaro. Gente como Alexandre Frota que diz, ó, eu não gosto de corrupção, eu vou criticar o Queiroz, eu vou falar um monte, eu saio do PSL e eu vou para o PSDB, como se o PSDB fosse um partido honesto. A Joyce Hasselmann, aquela que é profissional em plágio, uma pessoa que faz tanto plágio e ganhava dinheiro com isso, ela era jornalista, ela plagiava matérias, assim, mais de 100 provadas que ela cometeu plágio, inclusive ela foi demitida por isso. Não é uma pessoa que você pode chamar de honesta, ilibada, assim, que você pode confiar em tudo que ela fala. Mas a Joyce Hasselmann, ela foi para o PSDB, não foi ainda, mas ela foi para o lado do João Dória, ela está mais do lado do Dória do que do Bolsonaro, está contra o Bolsonaro, porque ela não condiz com a corrupção do Bolsonaro. Eu acho que o último problema que a Joyce e que o Frota tem com o Bolsonaro são a corrupção ou o radicalismo dele. Não, isso não é problema para eles, nunca foi. Não foi problema para eles durante a campanha, não vai ser problema para eles agora. Eles vão para onde eles acham que vai dar certo, que é com o PSDB. O Bolsonaro está criando novos inimigos. E o pior tipo de inimigo é aquele que era seu amigo, porque ele sabe de tudo o que você fazia. E aí, no caso do Bolsonaro, que não é flor que se cheire, e nós sabemos disso, é muito, mas muito ruim. Então, gente, calma, vai dar tudo certo, mas vai demorar. Infelizmente, o povo vai sofrer ainda um pouco mais, e isso é consequência da escolha errada das pessoas, de acreditar em fake news, de acreditar que o Bolsonaro ia mudar depois de eleito. Todo mundo acreditou, o pessoal que votou nele acreditava que ele ia mudar. Não mudou, o país só piora, estamos perdendo direitos, estamos ganhando mais desempregados, mais miséria, os mais ricos estão mais ricos, os mais pobres estão mais pobres, a classe média está empobrecendo, é isso que está acontecendo. Infelizmente, esse processo vai durar mais um tempo, mas o Bolsonaro não fica até o fim do governo.
Eu acho que não. Se eu pudesse apostar, eu apostava que ele cai. Em algum momento ele vai cair. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Muito importante, se inscreve no canal. Falou!